Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de história. Ah, gostou, né? Gostou dessa abertura, hein? Ah, vai tirando esse, né? É ataque nervoso, professor, né? Ataque nervoso, né? Mais ou menos, também, um pouco também, né, filho? Bem, na aula de hoje eu começo com essa charge que também está no seu módulo 8 da apostila, tá? É o mesmo, eu gostei e eu peguei, tá? Que fala aí, né? O esperado. E aí você vê vários setores sociais aí, né? O esperado. Mas o que será que eles estão esperando? O que será que está desagradando tantos setores assim? Ó? Você vê um banqueiro, você vê uma mulher, você vê um soldado, você vê, sei lá, não sei, isso aqui parece carnaval, né? As fantasias, né? Ah, né? Poeira, poeira. Saudade de uma festa, né, minha filha? Saudade de uma festa com os amiguinhos, né? A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Eu sou fã de Ivete, gente, perdão, desculpa, não tem como. É lindo teu sorriso, brilho nos seus olhos, meu anjo querubim. Ai, meu Deus. Se um dia eu for pra Salvador, ver um show da Ivete, gente, eu não volto não, viu? Se um dia eu falar pra vocês, gente, na série eu vou pra Salvador e vou ver Ivete Sangalo, esquece. Em agosto vai ter um outro professor lá, tá? É outro. Ainda tô sofrendo porque não teve festa junina. Nem me fala, meu Deus do céu. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negando as... Ah, meu Deus. Hoje a giripoca vai piar, vai piar a noite inteira, vai. Oh, trem bom, né? No rancho fundo. Meu Deus, isso aqui tá gravando? Tá? Puta merda, tá gravando isso. Jesus, amado. Sério que tá gravando? Meu Deus. Ah, Pedro, Fê. Vou expulsar o Pedro da sala. É só eu que não liguei pra festa junina? Cadê? Onde tá você? Não, tá fora da sala de aula aqui, ó. Fora. Tchau. Tchau. Mentira. Seria engraçado se eu te expulsasse e você entrasse de novo. Mas aí, obviamente, eu queria que você entrasse. Enfim. Tá gravado isso aqui, né? Professor, e esse cabelo? Gostou? Fiz hidratação. Pela primeira vez na vida fiz hidratação no cabelo, acredita? Minha irmã fez. Eu tirei foto de toquinha, assim. Gente, que ridículo. Ficou com vergonha por estar gravando? Fiquei, óbvio. Tá gravado esse negócio. Ferrou. Sei lá. Ai, Jesus. Vou publicar essa aula no YouTube, não. Deu erro, tá? Ficou com vergonha por ter... Cabelo? Cabelo aqui, ó. Né? Ó, meu cabelo. Ó, tem até ondinho, ó. Gente, era pra eu ter começado a aula. Meu Deus do céu. Jesus amado. Bora, vai. Vem comigo. Então, bora. Seguinte. Vai postar no YouTube e vai ter vários acessos. Meu Deus, professor, faltou pintar de rosa. Pô, verdade. Faltou. Eu gravei, não tem problema não, droga. Enfim. Turma, vamos pra aula. Precisamos correr. Vai existir nesse período conflitos oligárquicos e conflitos sociais. E alguém ligou... Ana... Não sei quem é, não. Estranho. Isso, tá bom. Bem, você tem conflitos oligárquicos e conflitos sociais. Você vai ter choques aí. E aí eu vou resgatar muito dos termos que nós vimos lá do Brasil oligárquico. Lembra? República oligárquica. O que era república oligárquica, se você não lembra? O que é oligarquia? É um pequeno grupo. Ora, o Brasil vivia, e é contraditório isso, né? Uma república oligárquica, uma república das minorias, do café. Lembra a elite do café? São Paulo, Minas, o café com leite. Eu acho que isso aí vocês não viram. É um vídeo que tá antes da quarentena, isso aí, eu acho. Enfim. Bem, então, mas estou explicando aqui para vocês bem rapidinho, é isso, tá bom? Elites são pequenos grupos de fazendeiros, fazendeiro do café, principalmente, né, as famílias cafeeiras, que comandam o Brasil, tá? Só que você vai ter conflitos entre as oligarquias e sociais. Bem, você vai ter de um lado a burguesia industrial e a oligarquia dissidente. Dissidente é aquilo que rompeu, aquilo que está fora, rompeu. Rio Grande do Sul e a Paraíba, por exemplo, romperam com a oligarquia de São Paulo e Minas, que é a famosa oligarquia do café com leite, tá? São termos aí que eu acho que pro nono B eu dei essa aula ao vivo e tal. Aí pro nono A não deu mais, aí já era. Aí entramos no isolamento. Mas aí você tem um racha entre as famílias de fazendeiros
certo? As oligarquias, elas não estavam aceitando mais receber ordens de São Paulo e Minas. Então, aqui o exemplo, Rio Grande do Sul e Paraíba. E o Brasil passa por um processo de industrialização depois da Primeira Guerra Mundial, turma. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa, os países europeus, não estão produzindo máquinas, não estão produzindo maquinofaturas para a gente comprar. Não, estão produzindo bomba. Aviso, Fernando, quando puder tirar print, eu aviso, tá? Estão comprando bomba, certo? Então o Brasil ele precisa se industrializar, precisa começar a criar fábricas, porque a Europa não está mais mandando produtos para cá, porque estou no período de Primeira Guerra Mundial, certo? Bem, aí, como você pode ver, se eu tenho em cima um conflito de elite, um conflito entre os setores mais privilegiados da sociedade, então você perceba as oligarquias, então os grandes fazendeiros e os donos da indústria. O que eu tenho abaixo disso? Que também estão descontentes com São Paulo e Minas, tá? Vai ser uma soma aqui que no final eu vou mostrar para vocês. Ora, por causa da Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, você tem um fortalecimento da burguesia industrial. Acabei de explicar para você por que isso aconteceu, beleza? Mas quando você tem o surgimento da indústria, o que surge junto com a indústria? Quem é que trabalha na indústria? Responde aí, o vídeo não travou não. Quem é que trabalha na indústria? A burguesia. Não. O burguês é o dono da fábrica. Quem trabalha na fábrica? Operários? Isso aí, Elo. Os operários. Como é composto esse grupo, né, de operários? Por dois setores. Imigrantes e ex-escravizados. Então, homens que estavam na fazenda foram libertos e quiseram sair de lá. Óbvio, né? Não vão querer trabalhar na fazenda. Não vão querer trabalhar no meio rural, porque foi naquele meio rural em que ele viu a mulher ser estuprada, que viu o filho ser morto. Foi naquele local em que ele viu, em que ele foi chicoteado, em que ele foi punido, foi violentado. Então ele foge para a cidade, mesmo não tendo lugar para ele, por isso que surgem as favelas, tá? Então, só que nesse grupo aí de operários, nesse período industrial aí, e esses imigrantes, o que está rolando na Europa? O que esses imigrantes, que tipo de ideias esses imigrantes trazem para o Brasil e que essas ideias que estão muito fortes na Europa e que, ó, vai ter impacto lá na Rússia. Que tipo de ideias são essas? Vai ter impacto lá na Rússia. Opa. Seriam as ideias nazistas, fascistas, desse tipo? Nazista não. Aqui o nazismo é só na década de 30. Não. O comunismo. Ideias socialistas? Isso. Né? O anarquismo e o comunismo, né? Aí o comunismo marxista, né? O socialismo, certo? Então você vai ter a formação então, desses sindicatos também, né? Para proteger o trabalhador, para o trabalhador ter boas condições. E aqui, turma, você tem essas ideias chegando, o anarquismo e o comunismo, mas assim, poucos operários, pouquíssimos aderiram a uma lógica revolucionária. O operário, ele queria ter salário, queria ter um melhor salário, não para comprar uma arma e fazer a revolução. Ele queria ter um melhor salário para ir no Mac, para ir no Bob's, para ir no Habib's, para ir no Outback, entendeu? Para dar um rolê na Anália, sabe? No Shopping Penha, ir no Cinemark, entendeu? Comprar, consumir. Entendeu? Acho que é meio capitalista isso, eu acho. Não sei, tô na dúvida se isso é socialista, não sei, enfim, né? Trabalhador querer melhor salário para poder consumir. Isso tem uma cara de comunismo, nossa, meu, olha só. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, certo? Mas sim, você tem pequenos grupos que aderem a uma lógica revolucionária. Uma outra consequência, você tem uma classe média também urbana, né? Surge uma classe média. Quem compõe essa classe média? Aí são autônomos, né? Então, advogados, médicos, engenheiros, pequenos comerciantes, né? Olha a laranja, né? Ou o moço lá daqui, ou feirante, né? Pô, muito feirante aí, né? É uma classe média baixa, né? Enfim. Beleza? Então, aí. Primeiro, operários descontentes. Então, além da burguesia industrial, oligarquia dissidente, os operários sindicalizados aqui vão ser contra essa estrutura do café com leite, da contra-oligarquia de São Paulo e Minas, certo? Porque eles focam muito no café e não focam na indústria, na qualidade do trabalhador. Não se esqueçam,
essa rivalidade dos operários da classe média aqui, quando eu falo oligarquia de São Paulo e Minas, é porque eles são governo, né? Lembra a política do café com leite, que era um revezamento, um presidente paulista, um mineiro, presidente paulista, um mineiro, presidente paulista e um mineiro. Então, assim, ser contra São Paulo e Minas é ser contra esse modelo de governo que está concentrado nessa região por ser a região mais rica do Brasil. Beleza? Eu terminei, viu? Alguém quer que eu explique alguma coisa? Tá confuso? Não sei. É que acho que vocês não viram essas aulas. Acho que, enfim, é um vídeo que vocês falam, não vou ver, que a gente entrou em férias. Não sei se está confuso para vocês. Alguém quer que eu explique alguma coisa? Estou preocupado com vocês. Opa, mensagem. Anarquismo, ele é um movimento de extrema esquerda, tá? Meu foco não é isso aqui não, tá? Mas é um movimento de extrema esquerda que quer fazer uma revolução também, quer ter uma sociedade sem Estado, enfim. Mas em relação a esse confronto entre operários e a oligarquia de São Paulo e Minas, tá claro para vocês que São Paulo e Minas, eles são governo. Então, esses grupos aqui, ó, olha meu mouse, ó. Então, toda essa galera aqui, ó, tá contra o São Paulo e Minas, que estão repetidamente no governo, como presidente, né? Então, lembra, é um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro, certo? Beleza? Manda joinha aí pra mim, pelo amor de Deus, gente. Manda um joinha aqui, pelo amor de Deus, pra eu ver aqui. Ufa. Ufa. Obrigado. Olha, quanto joinha. Vocês estão vivos, vocês estão aí comigo. Obrigado. Beleza, então segue. Então, primeiro operários, segundo classe média urbana, pelo mesmo motivo, certo? É uma classe média que quer melhorias na cidade, não no campo, como foca São Paulo e Minas. Próximo. Você vai ter um grupo do exército, tá? O exército vai ficar muito descontente também com esse domínio paulista e mineiro. Que parte do exército? É todo exército? Não. A galera de baixa patente, tá? Os soldados de baixa patente. O que os soldados de baixa patente reivindicavam, por exemplo? Eles queriam participação política. Eles não podiam votar. Soldados de baixa patente não podiam se eleger. Só os de alta patente. Não à toa que vai surgir, então, um movimento dos tenentes. Tenentes são cargos de baixa patente, conhecido como movimento tenentista. Esse movimento tenentista, então, faz essa reivindicação por participação política. Existiu várias rebeliões tenentistas pelo Brasil. Eu vou colocar duas aqui para vocês, vou dar destaque a duas. O primeiro é essa de 1922, essa foto aqui que está no fundo, a revolta do Forte de Copacabana. Em Copacabana, no final de Copacabana, no início da praia de Copacabana, você tem um forte, e aí nesse forte, você tinha ali soldados que viviam, trabalhavam, né, tenentes, né, pessoas de baixa patente. E descontentes com o governo, descontentes com a situação que eles viviam, pegam em armas e vão até o palácio onde vive o presidente, que é na cidade do Rio de Janeiro. O nome desse palácio é Catete, é o Palácio do Catete, tá? Catete, tá bom? Palácio do não é cacete não, viu? Não é cacete, é Catete, tá bom? Palácio do Catete. É engraçado o nome, eu também acho. Bem, então eles foram em direção ao palácio em que vive o presidente. Só que o que acontece, turma? Podem perceber, né, que o número de pessoas, né, não foi tão alto assim, né? Quando eles chegaram próximos ao palácio, foram recebidos a tiros e praticamente todos morreram. Não, acho que quase todos morreram, se eu não me engano. Então ficou conhecido então já uma das primeiras revoltas do exército, tá? Pode tirar print aí. Só que teve um outro movimento do exército que é mais famoso, tá? Que é a famosa, pode tirar print de novo, viu? Terminei. Tem um outro movimento do exército que é mais famoso, que é o movimento da Coluna Prestes, tá? Que tem, enfim, os mesmos interesses. Exército, movimento tenentista, né? Só que o que acontece? Lutam, obviamente, por ter votos, a mesma coisa que o anterior, né? Que o Forte de Copacabana. É clássico. Os tenentes querem ter direito a voto. Maravilha. Só que aqui no movimento da Coluna Prestes, ele é diferente, por quê? Bem, você tem aqui o líder Luiz Carlos Prestes e eles vão rodar o Brasil inteiro. Por isso que é Coluna Prestes. Eles pegam milhares de tenentes e vão andando por todo o Brasil, fazendo o quê?
falando sobre os abusos que São Paulo e Minas, que os oligarcas, que as famílias paulistas e mineiras, essas famílias do café, faziam, os abusos aos trabalhadores do campo, certo? O que acontece? Em alguns lugares, eles eram recebidos a tiros, eles eram expulsos. Por quê? Porque, obviamente, que o presidente paulista ou mineiro fazia uma propaganda negativa dessa coluna Prestes, né? Fazia uma propaganda que eles eram contra a república, que eles eram monarquistas, né? Não, na verdade, eles eram comunistas também, né? Tinha alguns integrantes que eram adeptos ao comunismo, pra vocês terem ideia. Então, enfim, deturpavam muito esse movimento. E, obviamente, que em algumas cidades essa propaganda chegava e eles eram recebidos a tiros, eles nem conseguiam entrar nas cidades, né? Em algumas cidades. Mas nas cidades que eles conseguiam entrar, você tinha, então, esse ensinamento. Eles eram alfabetizados, eles eram um grupo que alfabetizava, então, muitas pessoas, para que tenha maior número de votos. Eles eram contra o voto de cabresto, né, que era o voto aberto. Esse era um ponto muito importante aqui. De novo, o nono A não teve essa aula, essa aula foi feita tem ainda essa aula no YouTube sobre esse voto do cabresto. O nono B teve o teatrinho lá do Coronel, teve lá do Zezinho, vocês lembram o nono B? Lembra aí? Alguém que é do nono B? Consegue falar? Né? Lembra? Então, voto de cabresto. O que é? Sim, a Giovana, sim. Então, Zezinho lá, né? Cadê? Faz aí. Faz aí. Te enxerga, rapaz. Acho que o quê? É assim. É inspiração, né? Assim, faz aí. Você já falou mal de festa junina, mandou um faz aí. Na próxima, eu vou te expulsar. Gente, nunca expulsei alguém. Já pensou em uma chamada, expulsar um aluno? Gente, que engraçado que vai ser. Eu acho muito engraçado isso. Enfim, segue. Então, o que é esse voto aberto? O voto aberto é que, assim, todo mundo sabia em quem você votava. Então, essas famílias, né, de fazendeiros controlavam o voto. Por isso que é voto de cabresto. Cabresto é aquilo que o cavalo usa. Então, eu consigo direcionar o voto. Tá bom? O pessoal do nono A aí, que eu acho que grande parte não viu essa aula, tá lá. Não sei que módulo que é. Eu não fiz teatro, não acredito que perdi um teatrinho. Cada dia eu dei mais o Corona. Fiz um teatrinho. Eu fiz o teatro na terça para eles. Na sexta-feira, mas ninguém veio, né, para aula, porque, enfim, o pessoal já ficou recolhendo. Teve teatrinho. Esse é muito bom. É bom ainda. Eu gosto de fazer esse. É mó bom ainda, tá? Vocês perderam, tá? Ai, meu Deus do céu. Relaxa. No segundo ano do ensino médio eu faço para vocês. Expulsa ele. Se alguém reclamar, a gente fala que foi o Fernando. Expulsa ele. Se alguém reclamar, a gente fala que foi o Fernando. Tá bom, vou parar de falar que vocês perderam o teatrinho. Tá bom, tá? Vou parar. O nono A perdeu o teatro. Tá bom, pô. Beleza. Tá, nono A? Para! Tá bom, parei. Beleza? Tira aí print. Bem, daí, turma, junta essa galera aí, tá? Contra a oligarquia de São Paulo e Minas. Tá aí. A rota, né, da coluna Prestes, beleza? Sai de Minas Gerais aqui, Nordeste, interior do Brasil, até chegando até a Bolívia, tá? Foram para lá, tiveram que fugir para lá, na verdade, tá? Bem, beleza? Tá aí, né, essa gangorra, né, caracterizando essa política do café com leite São Paulo e Minas, né? Um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Então, o que acontece? Você tem a burguesia industrial, descontente, então, com o privilégio que tem o café e não a indústria. Você tem as oligarquias dissidentes, vendo o poder político na mão de São Paulo e Minas e não dos outros estados. Então, o Rio Grande do Sul vai liderar essa oposição a São Paulo e Minas. Os operários, péssimas condições de trabalho. A classe média urbana, né, o meio urbano contra o meio rural, contra essa vantagem do meio rural. E o próprio exército, que nós vimos. Perceba, eu fui falando cada um, né? Então, eu tenho 5 grupos aqui, né? 1, 2, 3 são os populares e esses 2 aqui são elitistas, né? Pertencem à elite. Mesmo que eles tendo interesses divergentes, alguns são convergentes. Alguns interesses são incomuns. Por exemplo, que tipo de coisas? Maior participação política. Classe média urbana quer participação política, operários querem maior participação política,
certo? Só pode votar aquele que é alfabetizado. Não existia uma política de alfabetização do governo. Então era fundamental criar mecanismos para aumentar o número de eleitores. O fim dos privilégios da elite agrária exportadora, então o fim desses privilégios de exportação para o café, que prejudicava muito a indústria. A moralização das eleições, então o fim do voto aberto contra o voto de cabresto, então lutando por voto secreto, querendo voto secreto. O voto secreto ele é fundamental para que as pessoas tenham a liberdade de votar em quem eles querem. E por último, a centralização do poder político. Eles querem um poder político centralizado para que São Paulo e Minas não tomassem conta. Eu ter um poder político mais centralizado... Ah, não, desculpa. Não é isso, lembrei. Além disso, obviamente. O poder político centralizado é tirar o poder da mão dos coronéis, da mão dos fazendeiros. As regiões, elas tinham muita interferência, né? Os coronéis de cada fazenda, de cada território, tinham muita interferência. Então, o que é centralizar o poder político? É eu fiscalizar, é eu fazer com que essas elites rurais não acabem interferindo no resultado das eleições. De novo, o voto secreto é a grande arma aí, né? O voto secreto. Beleza? Alguma dúvida? Eu terminei esse slide. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Não deu tempo de você copiar, eu sei, perdão. Se der para tirar print, vai ser melhor para você. Tá? Não deu, isso aqui, enfim, é um resumão de tudo, quase. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Alguém ficou perdido, perdida? Não travou o vídeo não, tá? Eu sei que parece que travou, mas não travou não. Eu fico aqui. Bem, ninguém falou nada, ok, beleza. Seguindo, segue. Nesse período da República, né, não é à toa que surge essa crítica às oligarquias paulistas e mineiras, então a esses fazendeiros, nesse período, porque é um período em que as cidades elas começam a crescer, em que as pessoas começam a morar mais na cidade, as pessoas começam a vir mais para a cidade. Não é à toa que o grande símbolo, né, São Paulo e o Teatro Municipal, né? Nascem espaços, novos espaços, em que vão dar vozes a esses críticos, a essas oligarquias, a esses grupos paulistas e mineiros, né? Tá aí o crescimento do meio urbano, e é no meio urbano que você vai ter, por exemplo, ideias liberais. Então, por exemplo, ideias de igualdade, as ideias iluministas, vamos colocar, né? Mas não só as ideias iluministas, mas direitos sociais. O Estado tem que garantir salário, o Estado tem que garantir seguro-desemprego, o Estado tem que garantir uma boa escola. Essa cobrança, né, do Estado, né, desses ideais. Pedindo também uma reforma política econômica. Reforma política, voto secreto. Uma reforma econômica, uma industrialização, uma modernização. E por que isso acontece na cidade? Por que precisa ter a cidade para ter esse tipo de manifestação? Por que essa manifestação não acontece no meio rural? Essa é a pergunta. Por que acontece na cidade e não no meio rural? Opa. Jornais? Boa, você tem jornais, uma maior circulação de ideias. E por que você tem uma maior circulação de ideias? Porque você não tem coronel, gente. Não tem coronel. O meio urbano garante o anonimato. Exato, o meio urbano garante o anonimato. Lá na cidade da sua tia, da sua avó, do seu padrinho, quando você vai lá, a cidade do interior é o seguinte, se alguém soltar um pum, já era. Metade da cidade sabe, né? Se você beijou a Rosinha, já era, velho. Você beijou a Rosinha, vai ter que casar, porque todo mundo sabe que você beijou a Rosinha. No meio rural, é a padaria do seu João, é a doceria da Dona Maria, é o mercado. Eu falei mercado? Eu falei mercado, né? É a farmácia do seu Jairo. Quando você vem para a cidade, se perde tudo isso. Ninguém sabe quem você beijou, quem não beijou. Só se você publicar no Instagram, né? Cuidado esse Instagram. É tipo colégio. Isso, é tipo colégio. Você faz, todo mundo sabe. Também, pode ser. Né? Colégio também é assim. Mas vamos falar da cidade meio urbana, é melhor, né? Falar de colégio, aí os babados vêm, né? À tona. Mas é isso. Na cidade, não é a padaria do seu João, é a Requinte. Não é a farmácia do seu Jairo, é a Drogaria São Paulo, é a Droga Mais, é a Droga Raia. Não é mais o nome da pessoa, do dono. Você tem o anonimato. Então, por isso que surge, é nesses lugares que surgem as ideias
críticas às oligarquias, e não só críticas às oligarquias, mas crítica a também essa cultura oligárquica de ficar pagando pau para a cultura europeia. Não à toa que em 1922 a gente vai ter a famosíssima Semana da Arte Moderna. Tá? A famosíssima Semana de Arte Moderna, em que critica muito a gente pegar a cultura europeia e a gente colocar no Brasil, na arte brasileira. Não, vamos criar nossa própria arte, vamos criar nossa própria poesia. Aí que surge história, por exemplo, Tarsila do Amaral. Né? Tarsila de Amaral, Vila Lobos, enfim, né? Vários homens e mulheres importantes na arte brasileira. É nesse período também que você tem o centenário da independência, então vocês têm... Aí, por que eu falo do centenário da independência? Por causa da transmissão do rádio. Mais uma vez, circulação de ideias, né? Uma maior facilidade de circulação dessas ideias. Você vai ter a fundação do Partido Comunista, então você tem um partido defendendo a causa operária, e não é crime ter partido comunista, não é crime, não é errado ter partido comunista. Você pode ter comunistas, mas muda, né, o sentido da palavra comunista. Não é crime, tá? Que hoje a gente vive uma coisa tão tipo, comunista virou xingamento. Eu falo, nossa, gente, mas não tem problema ser comunista. Tá aí, existe até partidos. É legal, não é contra a lei, tá? E você pode discordar das ideias, obviamente. Você fala, não concordo com essas ideias. Não, justo, não vota no candidato, né? Mas liberdade política é fundamental. E o pioneirismo do feminismo no Brasil. Né? Você tem aí destaque de muitas mulheres. Terminei o slide, tá bom? Então é esse o espaço urbano, é isso que ele oferece, essas mudanças, essas críticas, essa circulação de ideias, a importância do rádio aí, né? Para essa disseminação dessas ideias, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Não sei. Beleza. No próximo slide tem um pôster, né? Um conjunto, né, na verdade, de pôsteres aí sobre essa Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu no Teatro Municipal. Aqui, né? Tem vários cartazes, né, de propaganda. Aqui cartaz de propaganda em cima. Aqui a apresentação do Vila Lobos no Teatro Municipal. E aqui, né, é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos talento. Né? Nós brasileiros temos talento também. Não precisamos ficar bebendo tanto assim da Europa, certo? Beleza? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o seguinte, a República Oligárquica vai ter seu fim. Tá aí uma foto. O que tá acontecendo nessa foto aí? Alguém consegue perceber o que tá acontecendo? Alguém arrisca? Tô perguntando aí pra vocês. Queima de café? Queima de café. Estão queimando o café. Por que estariam queimando o café? Muito bem, isso aí, Júlia. Por que estariam queimando o café? O que aconteceu assim para eles poderem começarem a queimar café, o principal produto? O que aconteceu no mundo? O nosso principal... Crise de 29? Exatamente, crise de 29. O nosso principal comprador de café, que é os Estados Unidos, teve a sua bolsa quebrada, né? Teve a quebra da bolsa de Nova York. Certo? Por causa disso, então, você tem o fim da República Oligárquica, o fim da Força Paulista e Mineira. Tá aí, crise de 29, é a famosa crise cafeeira. O que sustenta a política do café com leite, né, essa união entre São Paulo e Minas, é o café, é o modelo econômico. E o café entra em crise, já era. A República Oligárquica está com seus dias contados, tá? O presidente da época era o Washington Luiz. Já ouviu falar dessa Avenida Washington Luiz? Então, o último presidente da República Oligárquica, quer dizer, penúltimo, da República Oligárquica, Washington Luiz. E o que acontece? Por que você vai ter o fim dessa política do café com leite? Por que é o fim da República Oligárquica? Primeiro, São Paulo rompe com Minas Gerais. Washington Luiz, para as eleições que iam acontecer em 1930, olha só, as eleições iam ser em 30, pós-crise de 29. Washington Luiz tinha que indicar um mineiro, mas ele não indica um mineiro, ele indica um paulista. Ele não respeita essa ordem, né? Paulista, mineiro, paulista, mineiro. Então, a Minas Gerais, que é o estado com o maior número de eleitores, rompe com São Paulo. Tá lá. Escolhe um paulista para as eleições e as medidas do Washington de intervenção, ele não adota medidas de intervenção na economia, do Estado intervir na economia, né?
como aconteceu lá a solução da crise de 29. Não sei se vocês lembram, o Estado intervindo na economia. Washington Luiz não toma essas medidas, não toma. Então, mais um motivo de Minas Gerais romper. Minas Gerais defendia uma solução do Estado, né? Do Estado investir na economia, do Estado acabar interferindo na economia. Washington Luiz não faz isso. Algumas medidas tomadas por ele são bem fracas, bem frágeis para a crise que o Brasil estava vivendo, tá? Terminei esses slides. Bem, terminei o slide, tá bom? Você vai ter as eleições então, de 1930. Quem serão os dois candidatos? O candidato do Washington Luiz, Júlio Prestes, e um candidato do Rio Grande do Sul, um homem chamado Getúlio Vargas. Eu conheço eu sei. Getúlio Vargas. Isso, tá bom? Tá lá, Júlio Prestes. Muito São Paulo isso aqui, né? Olha lá os arranha-céus de São Paulo. E aqui, Getúlio Vargas. O vice-presidente era João Pessoa, um representante da padaria, ótimo, padaria, da Paraíba. E era conhecido como Aliança Liberal, tá? Beleza? Aqui, o governo. Olha a propaganda do Getúlio. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então, o Getúlio defende o voto secreto. E essa anistia aqui? Anistia é perdão. Perdão para quem? Para os tenentes, para o movimento tenentista. Olha o Getúlio pegando apoio do exército. Olha ele pegando apoio da burguesia, de todo aquele grupo, defendendo o voto secreto. Bem, eleições de 1930, certo? Getúlio Vargas, com apoio de Minas, bem, nem preciso dizer, né? Primeiro São Paulo, segundo Minas, terceiro Rio Grande do Sul. Você junta o segundo e o terceiro, vai passar o primeiro. Bem, resultado das eleições então. Getúlio Vargas com apoio de Minas, você tem a vitória de Júlio Prestes. Quê? Júlio Prestes vence as eleições. Um paulista. Mas como, professor? Minas Gerais, que é o maior número de eleitores, somando Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior, como assim eles perderam? Gente, miga, fraude eleitoral. E aí o que acontece? O pessoal fala, vamos fazer um levante. Olha o que o vice do Getúlio Vargas fala. Olha a frase dele, vou falar para você agora. Prefiro 10 Júlios Prestes do que uma revolução. Muito cara de Brasil isso, né? Eu prefiro 10 Júlio Prestes do que uma revolução. Eu prefiro manter ali, então, de novo um paulista do que, sei lá, uma rebelião popular, operários, camponeses. Não. Povo não. Ordem. Lembra dessa aula? Ordem. O Brasil é extremamente aqui conservador e muitas transformações sociais seriam fundamentais para que a gente possa ser uma economia forte, né? Enfim, tem essa fraude eleitoral. Eu fico puto com isso, desculpa. Você tem então essa fraude eleitoral. E o Washington Luiz, o Júlio Prestes, ia assumir no ano que vem, né, em 31. Ele começa a perseguir opositores, gente que não apoiou. Uma dessas pessoas, obviamente, Getúlio Vargas, os apoiadores de Getúlio Vargas são perseguidos, e o vice do Getúlio, João Pessoa. Só que o que acontece nesse meio tempo aí? Olha a capa do jornal. Terminei esse slide, tá? Vou pro próximo slide. Olha a capa do jornal que sai. Olha o que aconteceu. João Pessoa é assassinado. Presidente aqui, eu acho que porque ele era candidato a vice-presidente, né? Então, porque colocou aí presidente, mas João Pessoa é assassinado. Quem mandou matar João Pessoa? Tô perguntando. Vou voltar um slide. João Pessoa, ele era o vice do Getúlio Vargas. E aí você tem o Washington Luiz que começa a perseguir opositores. Quem foi oposição ao Júlio Prestes, né? Que o Washington Luiz que indicou o Júlio Prestes. Quem fez oposição ao Júlio Prestes? Vargas, com apoio de Minas, e a Paraíba, com representante de João Pessoa.
Quem matou o João Pessoa? Washington Luiz? Washington Luiz. Muito bem. Tá errado. Não. Mas é o que todo mundo pensou. É meio lógico, né? O Washington Luiz mandou matar. Não, não foi. Foi provado que o João Pessoa, ele se envolveu aí com a mulher dos outros, aposta, e aí ele foi morto. Nisso, turma, então, óbvio que todo mundo pensou que foi o Washington Luiz, né? Tipo, eu explicando aqui pra vocês, né? Tipo, mano, foi o Washington Luiz, então, não foi o Washington Luiz. Juro, sem graça, juro. Foi isso. Só que, eu achando que foi o Getúlio Vargas. Não, isso aqui é o vice. Não, tá, entendi. Pra provocar, né? Tá, não foi. Foi algo muito sem graça. Tipo, ele morreu por problemas lá na Paraíba, lá, entendeu? Mexeu com o cara errado. Já imaginava que não era do jeito que é o Brasil. Ah, entendi, o Ju, o Picareta. Entendi. Mas não foi, tá? Nesse caso aqui. E aí, turma, o que acontece? Não tem como não tirar o Washington Luiz. É feita a revolução. Mas é uma revolução entre aspas, que aí eu vou tratar na próxima aula. Tá aqui, ó, fim da República Oligárquica. Ó, o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, olha como ele tá. Ele não é militar, mas ele tá com um uniforme militar. Ele quer apoio do exército, principalmente os de baixa patente, os tenentes. Eu trato isso na próxima aula. Tá aqui. No 30 de outubro de 1930, você tem a Revolução de 1930. Getúlio Vargas assume a presidência e eu tenho início, então, do período getulista, da Era Vargas, que nós vamos dar início na próxima aula. Era Vargas. Beleza? É isso. Gente, é só emoção. É só, tipo... tá? Reveja essa aula, que ela é importante. Revejam novamente essa aula, tá? É meia horinha, rapidinho. E é isso, meus amores. Beijo. Tchau. Arrivederci. Falou. Cadê? Nonono é maravilhoso em história. É bom mesmo, Nonono é maravilhoso em história. Beijos. Tchau. 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 I have to go now. I have to go now. Tchau. Seria melhor sem corona, né? Tudo seria melhor sem corona.